São Paulo venceu o Bolívar por 3-1. Aliás, neste programa, vocês que têm a coragem de dizer a verdade, já tinham deixado claro que o São Paulo ia classificar. Deveria, né? Pelo menos assim. Olha ele aí. Rapaz, só Vou te em São falar. Paulo. Luca Bop, Tá mais ensolarado que ontem, né? Verdade. Por que será? se você tá feliz, eu também tô. Eu sempre. Eu também. Queridos, saudade de vocês, um beijo pra vocês quatro, um beijo pro Bebezão, Carol, que deve estar aí atrás das câmeras também. Pois é, faz sol em São Paulo, talvez para comemorar a vitória do São Paulo depois de um longo inverno. São Paulo não vencia desde 26 de maio, e ontem venceu, jogo de mata-mata sul-americano. São Paulo jogou bem, Dorival fez algumas mudanças que a gente vinha sugerindo aqui, não sei se o Dorival acompanha nosso trabalho, espero que sim, mas ele conseguiu Tão modesto, colocar... Luca. Não, eu tô pensando se ele fez isso, mas algumas mudanças muito boas. O Newton entrando para ser terceiro zagueiro, o Iago no lugar do Wendel, hoje é mais jogador. Enfim, São Paulo fez uma boa partida, mereceu vencer. Foi a melhor partida do São Paulo sob o comando de Dorival, tem que dar a mão à palmatória. E agora, queridos e queridas, temos um Muhammad Ali versus Joe Frazier do América do Sul. São Paulo e Boca Juniors. Um duelo para parar o continente, um duelo enorme. E eles estavam falando da Libertadores, é curioso, né? Que na vez do São Paulo, a Sul-Americana vira Libertadores Bizarro. e a Libertadores vira a Sul-Americana. Impressionante. Bizarro. Aliás, assim, a Sul-Americana, é óbvio, né? A Libertadores é muito mais importante e vai continuar sendo. Mas a Sul-Americana, pra quem não tá envolvido, é muito mais atrativa esse ano, mano. Porra, tem o São Paulo e Boca de um lado, pode dar Vasco e River nas outras quartas do mesmo no lado da chave, tem Galo e Santos do outro lado. Pô, muito time grande. E, cara, assim, sobre o São Paulo, eu tô menos empolgado, assim, com o Luca Bop, com a atuação. Eu não achei que o São Paulo jogou tanto assim, não. Mas é uma coisa que eu e o Bruno a gente fala muito, né? Dificilmente um clube em má fase, ele sai da má fase jogando pra cacete. Você primeiro ganha, você faz o seu resultado, você precisa começar a adquirir uma confiança antes de qualquer coisa. Eu acho, assim, a marcação do São Paulo ontem me incomodou um pouquinho. Achei o Bolívar com espaço. O São Paulo tomou uns sustinhos que você pensa, pô, São Paulo abre 1-0 no Morumbi contra o Bolívar, vai fazer um jogo de controle, vai ganhar o jogo, daqui a pouco faz 2-0, vai acabar o jogo. Teve até chance, né? Teve chance pra isso. Ofensivamente, eu até concordo mais. Assim, acho que o São Paulo fez um bom jogo. É um golaço, né? Que a velocidade que a bola pega é Impressionante. mano. Não tinha como fazer nada. Então, eu acho que, assim, um pouco mais de espaço do que o normal, porque se você pegar Luciano e Caleri, eles se esforçam muito, né? Eles correm muito. Mas eles têm limites pra recompor e tudo mais. O Marcos Antônio é uma coisa que eu não gostei muito, ele aberto, assim, eu acho que ele participa muito menos do jogo, acho que é o grande motorzinho do São Paulo, o cara que mais faz o São Paulo jogar. Acho que quando ele abre, ele fica um pouco alheio ao jogo. E o Arthur também não tem tanta força física para correr para trás, então muitas vezes eu achei que sobrou espaço pro Bolívar. Mas algumas atuações muito boas, o Sabino muito bem de novo, o Domingos Duarte, que, pô, baita contratação de São Paulo, cara, assim, chegou resolvendo. Então eu acho que é um São Paulo que adquiriu o direito de pensar pra frente, né? Eu acho que o jogo do Chapecoense, continuo dizendo que é mais importante do que o jogo do Bolívar, o brasileiro não pode dar merda, assim, mas você só consegue coisas maiores quando você ganha. E acho que independente de como o São Paulo jogou, o São Paulo ganhou e tem um caminho aí pela frente. Eu sou meio contra a ideia de que a gente tem que estar o tempo... Óbvio, né? A gente tá falando de futebol, a gente analisa o jogo e a partir disso a gente tem uma opinião sobre os times. Mas eu sou contra a ideia de que o futebol bonito... Cara, o campeonato é muito duro, o calendário é um horror. Muitas vezes as viagens, os gramados, tem uma série de coisas que interfere. É difícil você montar um elenco para se manter. Então, cara, tem algumas coisas que você não pode dar mole. Sim. Você não pode entregar para o seu adversário a chance de o tempo inteiro te atacar, você não pode dar espaço. Agora, as oscilações, elas são comuns, né, Amanda? E o elemento emocional para o São Paulo, ele conta muito nesses últimos meses. Pro São Paulo ontem, tinha que classificar. Jogando bonito, jogando feio, sendo nos pênaltis, no último minuto, de 0-0. O que importava ontem era a classificação. E se ela fosse com vitória, como foi, melhor ainda para você tirar aquele jejum de 3 meses e chegar no confronto que, para mim, é mais importante contra a Chapecoense. Eu entendo a relevância imensa da Sul-Americana, mas eu acho que o São Paulo, pelo cenário de momento, o foco no Campeonato Brasileiro, ele é, assim... Tem que ter todo o alerta possível, porque o São Paulo não pode se dar o luxo de despencar mais na tabela. Então, essa vitória ontem, acho que da forma como foi, reagindo rapidamente ao gol sofrido,
e isso para mim foi vital para o São vital, Paulo. vital. O pênalti logo depois do gol sofrido. Não dá pra saber o que seria do jogo. E com a torcida envolvida, o São Paulo depende muito do seu torcedor. O torcedor esteve presente ontem no Morumbi, apoiou a equipe. Então, acho que são elementos que são positivos para a sequência da temporada. Tô com o Simões, eu não gosto do Marcos Antônio aberto, mas aí eu acho que o São Paulo acaba esbarrando na montagem ruim do seu elenco. É um time que não tem jogadores de lado de campo, então fica muito complicado nesse sentido. O Arthur ainda longe do ideal na parte física. Vocês citaram o Domingos Duarte, mas eu queria citar o Nilton também, porque encaixou muito bem nesse sistema, é um jogador que desde o Botafogo é capaz de fazer um terceiro zagueiro, então no momento com bola o Nilton se aproximava do Domingos Duarte e do Sabino para fazer uma saída de 3, sempre com muita confiança nesse sentido, sem bola eu acho que ele se encaixou muito bem no meio campo do Dorival, então é uma vitória que dá uma moral para o jogo do final de semana, que é o mais importante para mim. E assim, alguns pontos, né? Primeiro, com o Nilton você também ganha altura, é importante, né? A gente fala de Marcos Antônio, Danielzinho, todo mundo muito baixinho ali. Sobre a questão mental, eu estava vendo a entrevista do Calleri no pós-jogo, cara, você sente muito isso, que é o filme passando de novo. Quando toma um gol, ele fala assim, cara, não acredito. De novo a gente tomou um gol aos 15 minutos, de novo, será que é de novo? Ou seja, claramente já assombrou os jogadores em campo, ele é um dos principais líderes, e aí quando você tem um pênalti logo em seguida e ele vai e cobra para fazer, você coloca o 2-1 no placar e fica mais tranquilo. Eu estava até assistindo a coletiva do Dorival sobre isso do Marcos Antônio, ele vai numa linha de... Gente, ele tem que marcar aberto, mas assim, ele tem total liberdade para com bola circular e jogar pelo meio. Só que na prática, ele acaba ficando muito por ali. A gente viu de perto, né? Porque eu fui no Maracanã em Flamengo e São Paulo, e ao longo do jogo eu até comentei isso com o tio. Eu falei, cara, não consigo entender o Marcos Antônio tá por ali, cara. Eu acho que esse cara tem que estar no centro do jogo ali, com a bola passando no pé dele, é algo que o Dorival vai ter que fazer, mas pelo visto... Ele está pensando muito dessa forma, dele marcar pelos lados e aí ter liberdade para circular, embora não aconteça. Mas eu acho que era isso, cara. Acho que o São Paulo precisava dessa vitória para tirar essa má fase. E aí a gente até falou, né, tem que jogar a Sul-Americana fora para focar no brasileiro. Só que uma eliminação pro Bolívar no Morumbi, velho. Assim, custaria muito caro. Ia jogar muito tudo para baixo, já ia para Chapecó. Uma coisa interfere a outra. Exatamente. Então, já é outro espírito, já vendo os São Paulinos falando nas redes sociais e tal, galera enaltecendo muito o clímax do Morumbi ontem, né, com 42 mil pessoas, valorizar a torcida do São Paulo. Eu acho que é mais ou menos por aí um São Paulo que agora tende a... Eu estava até vendo o pós-jogo no canal do Luca Bop, né, o Bopismo, um dos melhores canais do YouTube, e ele falando muito sobre isso, né, sobre informações de que o pessoal lá de dentro precisa de uma vitóriazinha para dar uma embalada, acho que é mais ou menos por aí, né, Bob? Antes de você dar a sua opinião, vamos ouvir o Dorival Júnior, porque sobre o que a Amanda estava falando, das circunstâncias do jogo, ele também comentou sobre isso em coletiva. E quando os caras param para falar, eu adoro escutar, porque tem gente que não curte muito a ideia de explicar o que aconteceu no jogo, não. É isso mesmo. Eu não entendi o São Paulo sem essa conexão com a nossa torcida. 2017 foi assim, 2023 foi assim. Eu estava estranhando esse momento que a equipe vem passando, naturalmente não dando uma resposta, e o nosso torcedor também um pouco afastado do nosso clube. Eu acho que quando existe essa sintonia, quando existe essa aproximação, aquilo que nós vimos lá em La Paz, o esforço que aquelas pessoas fizeram para estarem lá, acho que não tenho certeza, mas parece que não conseguiram retornar para o jogo do Coritiba. É aquilo que nos dá o exemplo do que é o torcedor são paulino. Aquilo é a realidade do que eu sempre vi. Um torcedor que se esforça, que cobra, que busca, mas que está abraçando a sua equipe novamente. Hoje, 40 e poucas mil pessoas aqui dentro, para um momento como nós estamos vivendo e passando, não é simples, não é fácil. Eu só tenho a agradecer em nome dos jogadores o apoio que foi dado, e eu espero que possamos retribuir com coisas ainda melhores aí pela frente. E aí, Boapi, meu parceiro, conta mais dessa percepção do Dorival e o que você viu em relação ao jogo de ontem.
Eu adoro que o Dorival usa espero que possamos, né? Ele sempre usa esse fantástico. verbo no futuro do Ele é subjuntivo. É impressionante. Do nada ele coloca um percebamos ali nas respostas. Eu adoro isso, enfim. Cara, eu acho que o Dorival ele foi num ponto muito importante, cara. A torcida do São Paulo ela precisa ser elogiada. A gente costuma elogiar outras torcidas que são de fato muito parceiras. Mas não é trivial uma torcida colocar 43 mil depois de colocar 44 mil contra o Curitiba. A torcida do São Paulo não larga o time de. Assim, é uma coisa impressionante mesmo. Há assim. anos já. E esse time ele melhora há anos. O São Paulo não caiu em 2017 por causa da torcida e foi campeão em 2023 por causa da torcida. E assim, me parece uma coisa obrigatória. O São Paulo será campeão ou o São Paulo não cairá se a torcida comparecer. Desde que a torcida é uma condição. Se a torcida do São Paulo comparecer, o São Paulo fica mais forte. Então, acho que tem que ser valorizado. A torcida do São Paulo tem feito demonstrações de amor ano após ano e o time não colabora, o clube, sobretudo, não colabora e a torcida está lá junto da equipe. E, cara, sobre o que vocês falaram, concordo com tudo que vocês disseram. Eu vi o mesmo jogo que vocês, a atuação do Nilton, a do Domingos Duarte, do Iago e tudo mais. Concordo que a prioridade é a Chapecoense, mas esse jogo do Boca ele tem uma característica muito particular, porque você enfrentar o Boca numa competição sul-americana já tem um peso, já nasce com um peso enorme. E esse jogo pode eventualmente ser um catalisador de mudança. Ganhar do Boca, eliminar o Boca, não importa em qual competição seja, pode ser o suficiente para o São Paulo ganhar autoestima e tudo mais, mas concordo com a Amanda. Chapecoense na Arena Condá é decisão de campeonato. O São Paulo precisa vencer a Chapecoense, precisa para se afastar da zona de rebaixamento. E acho que com esse sinal contra o Bolívar, vai mais com o peito estufado contra a Chape. E caso vença, caso consiga um bom resultado em Santa Catarina, aí são 2 decisões em casa, fatalmente com mais de 50 mil contra Atlético Mineiro e Bragantino. E o São Paulo pode, quem sabe, se afastar da zona de rebaixamento. Antes de me despedir de você, meu amigo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Dorival, sabe? O Dorival é um cara que, muito vencedor no São Paulo, né? Tem títulos recentes, é um cara que, inclusive, na Copa do Brasil, um título que o São Paulo vinha há anos, né, buscando, e ali me parecia um ano improvável do São Paulo conquistar aquele título com um rival como o Flamengo numa decisão, enfim. Ele é um cara que, né, ele representa muito o torcedor do São Paulo. Só que esse ano me parece que a torcida não está comprando tanto a ideia ou está mais insatisfeita com algumas decisões. Como você, assim, avalia o momento do Dorival? Ontem você estava bem chateado, desabafou com a gente aqui, dizendo que, o momento é ruim. Mas se você pudesse pegar um panorama geral, pegando a classificação de ontem, como é que você avalia o momento do Dorival no São Paulo? Então, Bárbara, eu acho que, eu falei ontem, né? O trabalho do Dorival é o pior de um treinador do São Paulo em 2026 e segue sendo uma questão matemática. O aproveitamento dele é muito baixo. E tem uma coisa, né? O Dorival, de fato, deu um título histórico para o São Paulo, inédito à Copa do Brasil, mas ele logo depois saiu para ir para a Seleção Brasileira, o que é legítimo, mas ele abandonou o São Paulo antes da temporada, então ficou um pouco de uma cicatriz aí com o torcedor do São Paulo, e depois voltou para o Corinthians, então não é aquela coisa, é uma figura unânime, irrepreensível. É claro que a torcida prefere o Dorival, gostou quando ele foi contratado pela conquista, e ele ainda não encaixou nesse retorno ao São Paulo. Naquela conquista da Copa do Brasil, teve a assinatura dele. Ele colocou o Alisson de segundo atacante como segundo volante e ressurgiu a carreira do Alisson. Ele não fez ainda, ele não teve uma sacada tática ainda, pelo contrário. Eu acho que ele também está desperdiçando o Marcos Antônio ali na meia esquerda. Ele está tentando emular o Marcos Antônio que ele fez com o Rodrigo Nestor em 2023, como terceiro homem de campo pelo lado. E não deu certo até agora. E ele está um pouco teimoso nas suas convicções. É aquela coisa que a gente sempre fala. Tem uma linha tênue entre ser convicto e ser teimoso. Eu acho que o Dorival está sendo teimoso. Mas ontem ele abriu mão de algumas certezas, colocando o Nilton para jogar terceiro zagueiro, o Sabino, Paulo Sabino, voltando a jogar, fazendo gol de cabeça, o Iago no lugar do Wendel. Então ele está, pouco a pouco, abrindo mão de algumas convicções. E só para concluir, na coletiva perguntaram para ele, cara, você se notabilizou por ser um cara copeiro nos últimos anos, mas no Campeonato Brasileiro você tem ido mal. Não gostou, ficou até um pouco melindrado. Falou, não. Quando eu tive time bom, eu cheguei lá em cima. Até deu uma cutucada no time, né? Mas tudo bem. De fato, o time do São Paulo não é bom para brigar lá em cima. Mas ele falou, não, eu sou bom no Campeonato Brasileiro. Aí ele deu um exemplo quando ele foi campeão da Série B com o Vasco. Dorival, não fale de Série B nesse momento, tá bom, querido? Então, assim, eu acho que ele precisa mostrar que no Campeonato Brasileiro ele consegue ser tão competente quanto ele tem sido nas Copas. Cara, a marca do trabalho dele são as Copas, sim. Eu entendo ele ficar chateado, mas
Não é que ele não tenha competência para fazer um bom campeonato brasileiro. A verdade é que o campeonato brasileiro é para poucos, é um campeonato muito difícil, e a sensação que me dá é que ele consegue fazer trabalhos melhores nas Copas. O trabalho dele diz, assim, os resultados dizem. Não acho que isso deveria ser visto por ele como um demérito. De verdade, assim. Quando ele teve um elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro, ele botava 11 reservas e jogava a Copa. Foi no Flamengo. Foi no Flamengo, verdade. Então, sim, ele é um treinador de Copas. Mas Até que se prove o contrário. Ah, sim. E eu não acho que... Enfim, eu entendo ele, tá? Mas eu não acho que ele deveria pegar isso como uma ofensa. É uma característica, pelo menos é o que ele passa pra gente. Rapaziada, é o seguinte, ó, você não tá no canal da Cazé TV, você tá no canal de corte. Então, ó, não esquece de se inscrever aqui embaixo e dar essa moral pra gente. Tamo junto.